Ora, muito boa tarde aos presentes aqui no Ministério da Defesa Nacional e a todos os que nos acompanham via Zoom. Senhor Contra-Almirante Manuel Martins Guerreiro, agradeço o facto de ter aceito, eu não digo aceitado, é do tempo antigo, prontamente o nosso desafio para nos falar da sua visão do tempo da Guerra e das Independências, um tema seu, que é a adaptação da Marinha à guerra colonial, novas estruturas e meios, uma experiência pessoal. Para a Comissão e para este ciclo, é muito importante a sua participação enquanto ator privilegiado do 25 de abril de 1974, merecidamente agraciado com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade. Se me permite, estávamos aqui em off, mas agora passa a ser em direto. Não me esqueço da voz de Passos de Arcos, uma entrevista feita pela Margarida Almeida, agora e sempre, abril, se não me engano, 8/5/2023. Achei muito interessante a Margarida, na altura, ter referido que é senhor de uma memória invejável e militante de uma cidadania ativa. Matéria que me toca muito, tinha conhecimento disso, pelo seu currículo, certamente vamos perceber, mas sobretudo marcou-me o facto de ser defensor de um serviço cívico obrigatório de 1 ano ou de 9 meses e ter dito que os jovens têm de ser envolvidos na construção da democracia. E eu concordo totalmente consigo. Caro Coronel Aniceto Afonso e o mestre João Tavares são os coordenadores deste evento, que já vai na sua 22ª de 25 edições. Muito obrigado pelo vosso contributo. Aqui o João Tavares e dali o Coronel Aniceto Afonso. É um contributo importante para a história oral da Guerra das Independências. Minhas senhoras e meus senhores, esta 22ª sessão deste ciclo, cujas sessões anteriores e esta mais tarde poderão assistir no YouTube da Comissão, tem o apoio da Associação 25 de Abril, do IDM, da Liga dos Combatentes e a chancela da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, com a nossa Maria Nossa Razão. Agradeço ainda à Revista Militar a divulgação sem reservas de todos os eventos da Comissão Portuguesa de História Militar e, em particular, das visões. De acordo com as regras deste ciclo, o moderador, neste caso um dos coordenadores, o mestre João Tavares, fará a apresentação do currículo vitae e, após a comunicação do Sr. Almirante, colocará 2 ou 3 questões, as que entender, que normalmente são da comunicação. Muito obrigado a todos. Passo então a palavra ao mestre João Tavares. O Sr. Almirante Manuel Martins Guerreiro nasceu em 1940 em São Brás de Alportel, no Algarve. Fez a licenciatura em Ciências Militares e Náuticas na Escola Naval de 1959 a 62, a que mais tarde somou Engenharia Naval e Mecânica, feita na Faculdade de Engenharia de Génova de 1965 a 1969. Promovido a Guarda-Marinha em 1962, seguiu para a Guiné a bordo de uma fragata, na sua única comissão de serviço no ultramar, mas no decurso da qual a guerra teve início nesta colónia. Ainda oficial da classe de Marinha, foi encarregado de comando em Fabricos e depois imediato do caça-minas Faial. Mais tarde, regressado de Itália, passou, a partir de 1970, a integrar como engenheiro a direção das construções navais no Ministério da Marinha. Aí, acompanhou e fiscalizou a construção em Espanha das corvetas de segunda série classe Batista de Andrade e tratou ainda do estudo de problemas específicos dos navios operacionais em serviço. Em 1970, passou também a participar ativamente na organização do movimento político na Marinha. Desempenhou ainda as funções de engenheiro-inspetor da Mútua dos Navios Bacalhoeiros, de professor de Arquitetura Naval na Escola Náutica e de marinheiros, preparando-nos para fazerem o 5º ano do liceu. Enquanto engenheiro naval, além das funções já descritas, esteve ligado à aquisição de vários navios hidrográficos e oceanográficos que a Marinha adquiriu, coordenou a grande modernização do navio Escola Sagres e foi o primeiro diretor da Direção de Navios, 1995 a 1999, tendo sido nesse período que atingiu o posto de contra-almirante, em 1997, e passado à reserva por limite de idade em outubro de 1999. Ao longo da sua carreira, foi condecorado com as medalhas de Serviço Distinto e Mérito Militar e possui,
além de outras, a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, que lhe foi atribuída pelo Presidente da República pelo seu envolvimento no 25 de abril de 1974, acontecimento ao qual está intimamente ligado, quer na sua preparação, quer depois na implantação do programa do Movimento das Forças Armadas, de onde se destaca a sua participação em vários órgãos do MFA e no Conselho de Revolução entre 1975 e 82. E também a chefia do Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada em 1974-75. Noutras áreas, foi presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, desde 4 de janeiro de 2002 a 5 de abril de 2004, participou no grupo de trabalho dos estaleiros europeus que elaborou e apresentou à Comissão Europeia o projeto Leadership 2015 para a indústria naval, é sócio de diversas associações de natureza profissional, cultural e humanitária e de movimentos cívicos, onde assumiu diversas funções, nomeadamente no Clube Militar Naval, na Amnistia Internacional, no Círculo Teixeira Gomes e na Associação 25 de Abril, onde foi, por exemplo, diretor da sua revista, O Referencial, entre 2016 e 2021. Tem a palavra o Sr. Contra-Almirante Martins Guerreiro. Muito boa tarde. Muito obrigado primeiro por este convite e por esta oportunidade de estarmos juntos e de eu poder falar sobre um bocado a minha experiência pessoal e, por outro lado, digamos, a experiência da própria Marinha. Enfim, isto, por um lado, é fácil, por outro lado, não é tanto fazer a gestão do tempo e não me alargar muito. Por isso eu peço ao moderador que me controle um pouco se eu me entusiasmar a falar de alguns dos aspectos, sobretudo daqueles que me dizem mais respeito. Bem, a minha conversa terá 5 pontos: uma introdução rápida, depois a questão dos problemas da Marinha e da adaptação da Marinha para a guerra, para o início da guerra, seguidamente o dispositivo naval nos vários teatros de operação. No fim falarei um pouco sobre o que foi a Operação Tridente na Guiné, na qual eu participei, e depois umas conclusões. Espero com isto apanhar tudo, mas é evidente que ficará muito, muito por dizer e que poderei aprofundar em qualquer outro momento ou oportunidade que ocorra. Bem, como já foi dito aqui na leitura do currículo, eu saí da Escola Naval em 1962. Mas o meu curso foi acelerado, e isto é consequência da tal preparação da Marinha para a guerra, porque eu entrei em 59 para a Escola Naval, quando já se entrava diretamente com o 7º ano, não era preciso fazer um ano de preparatórios. Em 58 houve 2 cursos, um com preparatórios, outro sem preparatórios, portanto o meu curso é o segundo, que entra diretamente para a Escola Naval, com o 7º ano. E portanto eram 4 anos, efetivamente. E aconteceu com esta aceleração, com esta necessidade de oficiais, sobretudo subalternos, porque o problema que se põe agora da necessidade pessoal de oficiais, naquela altura também existia. E é curioso verificar isso, porque o meu curso, que devia ter sido feito em 4 anos, foi feito em 3. Nós fizemos os 4 anos académicos, portanto todas as disciplinas fizemos, fomos nitidamente prejudicados, foi na viagem, no tempo da viagem e nos estágios. Portanto isso cortou. E realmente o meu curso foi feito em 3 anos, o curso anterior foi feito em 3 anos e meio, o seguinte também foi 3 anos e meio, mas o meu apanhou em cheia a redução e realmente fizemos os 4 anos em 3. Portanto, foi logo um bom teste para uma situação difícil. Quando estava na Escola Naval, vivi 2 momentos muito intensos ligados com a questão colonial e com a guerra. Primeiro foi a Índia, realmente a invasão da Índia, e depois o início da guerra em Angola, o início mesmo a sério, quando a UPA invadiu o norte e fez aqueles massacres terríveis. E isso criou-nos uma situação de tensão muito grande. Por outro lado, alimentou-nos um bocado. Nós, nessa altura, tínhamos consciência social, poderia haver um ou outro que tivesse alguma consciência política ou formação política, mas a generalidade não tinha. E realmente aquilo foi um choque violento e não há dúvida que a ideia
do mito do império, aliás, que o Aniceto Afonso falou, o mito do império e, sobretudo, o mito do país pluricontinental e multirracial, epá, entrava, quer dizer, nós sentíamos um pouco isso, portanto, sentimos muito o que se passou, quer na Índia, quer em Angola. Quando eu acabo o curso, portanto, alguns de nós temos a ideia de imediatamente voluntários para ir para a África. Portanto, o primeiro navio que vai para a África, nós embarcamos. Eu tinha mais uma outra razão para isso, quer dizer, além de saber se o que existia em África, na Guiné e Angola, se aquilo eram províncias ultramarinas ou se eram colónias, porque essa questão era importantíssima, perceber isso no local. Além dessa razão pela qual nós quisemos todos embarcar, eu tinha uma outra razão, que era fazer uma comissão antes do concurso de engenharia naval, porque se eu tivesse na guerra, quando fosse o concurso para a engenharia naval, provavelmente não me deixavam ir fazer o curso de engenharia, porque estava numa operação, estava numa questão operacional, portanto. E eu só tinha uma janela de 1 ano para o concurso para a engenharia naval, por umas questões de idade, e ofereci-me logo voluntário. E realmente, quando voltei, depois é que foi o concurso de engenharia naval no qual eu entrei e acabei por ir fazer. Porque eu sabia que, concorrendo à engenharia naval, eu tinha a possibilidade de ser selecionado, tinha as melhores notas nas disciplinas de seleção e, portanto, seria selecionado. Se tivesse cá, se não tivesse, a questão era difícil, era diferente, que punham-se outras razões. Bem, quando chegámos à Guiné, nós embarcámos, fomos voluntários, fomos 4 cadetes da Escola Naval. E o curioso é que nós chegámos a bordo e ainda não tínhamos sido promovidos à Guarda-Marinhas, ainda éramos cadetes, com aqueles risquinhos, as estrelinhas de cadete, não é? Éramos do 4º ano, e cada um escolheu o seu serviço. Eu, como era o mais antigo dos 4, escolhi o serviço, chefe de serviço de navegação e informações de combate. Foi a minha função a bordo. Depois o Saldanha foi para comunicações, o Pedrosa foi para armas submarinas e o Augusto Santos, que era da administração militar, esse foi para chefe de serviço de abastecimentos e o financeiro de bordo, que era um lugar importantíssimo. Bom, chegámos os 4 a bordo, o comandante ficou um pouco surpreendido connosco, tem cadetes, 4 cadetes, então com uma situação difícil, agora vou com cadetes, chefes de serviço, logo 4, como é que é isto? Bom, mas o curioso é que este próprio comandante que nos recebeu, passado 2 semanas, ele mudou de navio, foi para outro navio que já estava em Moçambique, que era um navio de primeira classe, entretanto ele tinha sido promovido aqui da Mar Guerra, e foi para outro navio. E veio um novo comandante. E o novo comandante, quando chegou a bordo, esse é que ficou mesmo muito preocupado. Porque, por outro lado, era um homem com um trauma psicológico da Índia. Porque ele estava na Índia quando foi a invasão e ele ficou preso lá 6 meses no campo e tal. Portanto, e esta oportunidade de mandar um navio para ele era importantíssima em termos de carreira. Era um homem da hidrografia da Índia e tal. Portanto, era um homem muito preocupado com isso, mas, por outro lado, não conhecia os novos meios, nem conhecia os novos processos de educação da Escola Naval, nem sequer os novos processos de navegação. E isso foi para mim a surpresa maior. Quando viajámos para a Guiné, eu fazia os pontos, a navegação astronómica, de uma determinada maneira, os cálculos de uma determinada maneira moderna, à lógica americana das HOs, de umas tabelas, de umas tábuas náuticas, e ele tinha um processo de cálculo muito anterior e não percebeu a forma como nós fazíamos o cálculo. E realmente na entrada da Guiné, no rio, no Giogeba, houve ali um problema, que ele não entendia o que nós fazíamos, mandava repetir as retas de altura e eu já a certa altura disse, mas isso não faz sentido nenhum, não tem interesse nenhum estar a repetir as retas de altura. Mas ele tinha uma lógica pensando que, somando os pontos estimados, foi uma grande confusão. Mas felizmente a navegação estava certa e nós entramos bem no rio Geba, porque a Guiné tem um problema gravíssimo, é que a 30 ou 40 milhas os fundos são muito baixos. Quer dizer, ele pôs a sonda em cima, 3 metros, 4 metros, ficou arrepiado. 3 metros, 4 metros, é bom, não havia encalhe. Mas aquilo navega já 3 metros, 4 metros, 5 metros. Então, houve um navio uns anos depois, que um homem que ainda estava vivo, que acho que era o comandante, quando a sonda começou aquilo tudo a ficar muito nervoso, ele deu uma ordem magnífica, foi para a sonda. Vamos navegar sem essa preocupação se vai encalhar. Bem, mas esta história, portanto, da navegação, da entrada na Guiné, foi realmente um momento em que eu tive o primeiro confronto entre os métodos novos de estudo de aprendizagem e de cálculos náuticos e os anteriores, que eu não conhecia
sobretudo, o comandante não tinha a noção que havia outra coisa, portanto, houve ali um certo desentendimento. Bem, a chegada à guerra, depois na Guiné navegámos muito, andámos pelos rios, não. Mas, digamos, antes do fim do ano, portanto, em novembro, recebemos ordem para ir para Angola, para o norte de Angola, para reforçar, digamos, os meios navais que havia em Angola, porque podia haver uma nova invasão de Angola. Pelo norte, um novo esforço. E então nós passámos realmente o Natal de 62 e o fim do ano de 62 no Zaire, a navegar no Rio Zaire e a navegar, a patrulhar a costa de Cabinda e a fazer também a fiscalização do rio Chiluango, que faz a fronteira entre Cabinda e o ex-colônia francês. Depois disto, voltámos à Guiné, então continuou a guerra, mas havia situações muito curiosas e caricatas, e que isto provavelmente só há com portugueses. Quer dizer, o Amílcar Cabral tinha fundado o PGC, já não estava lá em Bissau, mas a família dele estava em Bissau. Quer dizer, nós tínhamos uns bailinhos ali na Associação Comercial, ao fim de semana, não sei quem, e um dia eu andei lá a dançar com uma jovem e alguém depois veio dar, mas tu sabes com quem é que andaste a dançar? E eu disse, simpática, pois, tem cuidado, é a irmã do Amílcar Cabral. Era esta situação curiosa, amigos da família deles, eram nossos amigos dos oficiais de navio, nós convidávamos para virem ao navio, íamos beber umas cervejas e tal, eles vinham, havia um que nunca foi, recusou sempre, e depois mais tarde, depois do 25 de Abril, quando ele foi cá embaixador, que era o Fernando Fortes, eu perguntei-lhe, então, por que é que tu não ias ao navio? Epá, eu não ia para não vos pôr em risco, porque eu tinha sido preso pela PIDE e eles tinham a minha ficha. Pá. Portanto, era para não vos colocar em risco. Vocês eram umas pessoas simpáticas, mas eram, enfim, eram do outro lado. O comandante Costa Correia também fazia parte desta guarnição. E realmente, portanto, tínhamos este tipo de relações sociais que é curioso. Quer dizer, em que as coisas funcionavam. Em Angola também houve uma relação desse género, mais curta, mas em Luanda, em recepções e em contactos com gente que afinal até era lá do outro lado. Mas conseguíamos falar com eles. Bom, isto para vos apresentar um bocadinho aqui o meu percurso em termos de oficial de marinha, de navio. Depois, mais tarde, depois de fazer o curso em Itália, de engenharia naval, eu acabei por voltar a ter outra vez contacto com os navios, agora já como engenheiro, para ir fazer a fiscalização dos navios. Quer em Angola, quer em Moçambique. E lá fui dar assistência ao São Brás e dar assistência a outros navios, por aí. Portanto, tive muito contacto com a realidade local e, sobretudo, com a questão do desenvolvimento das infraestruturas. Quer dizer, porque quando nós chegámos à Guiné, na Guiné não havia nada. A Guiné era um país... e não vos disse a tal experiência de se era colónia ou não era colónia. Ao fim de um mês, ou menos. Para nós não havia qualquer dúvida. A Guiné era uma colónia e nem sequer era uma colónia portuguesa. Era uma colónia da CUF. Quer dizer, toda a economia da Guiné, tudo na Guiné era controlado pela Casa Gouveia e pela Sociedade Geral. O monopólio da navegação era da Sociedade Geral, que era uma empresa da CUF. Era claramente uma colónia da CUF. Os brancos europeus na Guiné seriam 2.000, 3.000 no máximo, quer dizer, era uma minoria da população, era 0,5%, se era 0,5%. Depois, os locais que falavam português, os de origem cabo-verdiana falavam português, embora também falassem coreano. Os guineus mesmo eram muito, muito poucos os que falavam português. Portanto, nós chegámos ali a dizer, isto realmente é colónia. Aliás, na viagem, nós fizemos essa pergunta ao imediato e perguntámos ao imediato, o imediato é o segundo comando, não é? O que é que o navio vai fazer para a Guiné? Qual é a nossa missão? O que é que vamos fazer para a Guiné? Queríamos perceber um bocado aquilo. E ele ficou assim um bocado perplexo e no outro dia trouxe-nos a resposta. E ele disse, nós vamos em missão de soberania. Umas semanas antes, o meu curso da Escola Naval tinha estado nas viagens, nos estágios,
fomos em viagem para o Algarve e fomos em viagem para o Minho e não fomos em missão de soberania. E nós dissemos, então como é que é isto? Missão de soberania, então uma província, quando fomos ao Algarve, fomos ao Minho, não foi missão de soberania, agora é missão de soberania. Bom, claro que a missão de soberania era a herança do tempo colonial, quando íamos para as colónias e mostrar a bandeira, era mesmo missão de soberania, para afirmarmos aos franceses, ou aos ingleses, ou aos outros, ou aos alemães, que aquilo era português, não é? Mas agora a situação era diferente. Bem, criou logo isso, para chegarmos à Guiné, já não tivemos dúvidas sobre a questão da colónia ou não colónia, ficou claro. Mas ficou também entendido bem que aquela gente também tinha direito a ter a sua vida, a ter a sua autonomia. Depois, quando começa a guerra, começamos a perceber isso. O Amílcar Cabral tinha feito algumas tentativas de negociar com o governo português, mandou uma carta em 60 e tal. O Amílcar Cabral era um homem muito razoável, extremamente inteligente, e realmente foi uma pena não se ter aproveitado essa oportunidade, mas enfim, a história é a história, e não se pode fazer. Mas, de facto, havia essa... E os contactos que nós tínhamos com os cabo-verdianos ali, ou de origem cabo-verdiana, e com alguns guineus, eram contactos perfeitamente positivos, aceitáveis. A possibilidade de haver uma associação naquela altura existia, com, claro, a autonomia dos povos. Que entre eles também não era fácil, porque aquilo havia muitas etnias e, portanto, o entendimento também não era fácil. Mas, enfim, nós podíamos colaborar nesse sentido de ajudar a uma transição pacífica e um entendimento. Porque havia ali o problema também das religiões, dos animistas e cristãos e dos islâmicos e tal. Mesmo entre os islâmicos havia uma diferença grande entre os fulas, nossos aliados, e os mandingas, que não eram nossos aliados. Enfim, são histórias da cultura da Guiné que não são, são complexas, não é? Bem, isto é a minha questão pessoal para perceberem, digamos, a minha evolução primeiro como oficial de marinha, a minha tomada de consciência política, porque na Guiné tenho clara tomada de consciência política. Quando regressamos da Guiné, não temos dúvida nenhuma que a solução para a guerra, quer da Guiné, quer em Angola, é uma solução de natureza política. Tem que se encontrar uma solução política, não é a solução militar. A solução militar dá guerra e vai agudizar o conflito para o futuro. Vai criar mais dificuldades no relacionamento futuro. Para nós isso era claríssimo, não havia qualquer dúvida. Depois, mais tarde, portanto, embarco ainda, ando aqui na costa portuguesa, num navio que por acaso faz trabalho científico. Andamos a fazer os perfis hidrográficos e batido-termógrafos aqui, com um batido-termógrafo aqui da costa portuguesa, a saber as temperaturas da água, a propagação do som, enfim, essas coisas que realmente são importantes depois para o submarino e para a navegação submarina. E fizemos isso. E depois eu concorro à Itália. Aliás, entretanto, destacaram para os fuzileiros para me especializar em fuzileiro. Mas depois, quando concorro à Itália, acabei por não fazer o curso de fuzileiro. Embora isso não tivesse sido simples a questão de eu ir fazer o curso para a Itália. Mas acabei por ir. Bem, agora quero-vos falar um bocadinho da cultura da Marinha. Porque a cultura da Marinha é muito importante para nós percebermos depois quer a adaptação da Marinha à guerra, quer as transformações que se passam na Marinha, quer os nossos comportamentos que muitas vezes não são percebidos pelos camaradas do Exército. Não são percebidos porque, é claro, naturalmente o Exército tem a sua forma de atuar, e são mais diretos, são mais rápidos, não sei o quê. Nós temos uma forma de atuar diferente. Temos um elemento cultural muito forte, a cultura da Marinha é muito forte, embora não pareça, mas é de facto muito forte. E na cultura naval há dois elementos essenciais que nos obrigam a ser aquilo que somos. Um é que o meio através do qual nós exercemos a profissão é o navio, não é? O meio por excelência é o navio, embora não façamos muitas outras coisas. Além do navio, aquele meio atua onde? Onde é que aquele instrumento, o navio é um instrumento, onde é que o instrumento atua? Atua no mar. E o mar não é assim uma coisa tão simpática como isso, embora nos romances e nas pinturas seja muito simpático. Mas não é. O mar é um meio hostil. E tem momentos de hostilidade muito grave, muito forte. Portanto, nós temos que nos preparar para atuar no meio hostil. Temos que ter uma formação especial. E temos que dar dimensão, dar importância a certas qualidades que todos nós temos, a umas puxá-las e a outras deixá-las estar como estão. E naquelas que temos que puxar é realmente o sentido de equipa e a cooperação e a colaboração. Porque um navio
é de facto um todo. Ali o que funciona é o conjunto. Quer dizer, no navio são todos importantes, desde o comandante ao grumete-marinheiro moderno, ao homem que mexe nas válvulas de fundo. São todos extremamente importantes. Se algum falhar a sua missão, tudo está em risco. Tudo pode estar em risco. E, por exemplo, o exemplo das válvulas de fundo é significativo. As válvulas de fundo são as válvulas que se têm que vistoriar pelo menos uma vez por mês e limpar e tal. Onde a gente pode alegar o navio pelas válvulas de fundo. E em caso, por exemplo, de um combate que não se quer entregar o navio ao inimigo, a gente faz funcionar as válvulas de fundo e o navio vai fundo. Com as pessoas ou sem as pessoas. Podemos mandar sair as pessoas. Portanto, esta questão do navio, e o navio tem uma outra característica e marca de facto a nossa cultura. O navio é a nossa casa. O navio não é só o local de trabalho. O navio é a nossa casa. Quer dizer, nós, por exemplo, eu vivi 18 meses na fragata. Era a casa. Dormíamos ali. O que significa outra coisa, que cria-se ali um microcosmos, é que, além da relação hierárquica e militar de comando que nós temos no navio e temos em termos operacionais do comandante ao grumete, ali não há dúvidas, há uma hierarquia perfeita. Quando se trata da conjugação do trabalho entre serviços, por exemplo, o meu serviço de navegação tinha que ser articulado com o serviço de comunicações ou com outros serviços, por exemplo, o próprio abastecimento, ou com a reparação, com o serviço de eletrotecnia, com a reparação dos radares e essas coisas. Aí, além desta colaboração, desta hierarquia, desta relação vertical, há uma relação horizontal também. Portanto, e depois há uma outra coisa ainda mais importante, é que no navio, nós estamos lá 24 horas, nós não estamos sempre as horas todas de serviço. Quer dizer, temos 8 horas de serviço, temos os serviços de quarto, quer dizer, no navio há sempre gente de serviço, no navio navegar. O navio está sempre operacional. Mas nós não estamos todos sempre de serviço. Temos horas que não estamos de serviço. E estabelece outro tipo de relações entre as pessoas. Aí são relações de natureza social e cultural. Portanto, é um outro tipo de relação. Portanto, nós temos, primeiro, a relação hierárquica, o organigrama, que é aquilo que toda a gente numa empresa sabe, é quem é onde é que está o chefe, não sei o quê, é o organigrama. É a relação hierárquica. Depois temos uma relação mais moderna, que os homens de engenharia sabiam e que conhecem, que é o fluxograma. É preciso que o processo comece de um lado e acabe no outro. E às vezes começa num serviço e acaba no outro serviço. Portanto, aquilo, os serviços têm que se entender, têm que se ligar, é o fluxograma. Mas depois tem uma coisa que nenhuma outra unidade militar tem, que é o sociograma. O sociograma que é a tal relações sociais que se estabelecem entre todos. Porque nós temos uma relação social com o sargento, que é meu dependente, mas tenho uma relação social com ele fora das horas de serviço que é diferente, que é uma relação social colaborativa. Eu posso lhe pedir, olha lá, o senhor que sabe isto, diga-me lá, não sei quem, ou com o tipo que revela a fotografia, a gente faz as fotografias e tal. Portanto, tem outro tipo de relação. Ou quando vamos para a terra, até pode acontecer que vamos beber um copo juntos, quer dizer, não há problema nenhum. Mas esse sociograma, e o chefe desse sociograma é o homem mais extraordinário a bordo, que é o imediato. O imediato tem que perceber bem qual é o sociograma de bordo e tem que saber gerir as tensões todas. Se ele for bom e perceber isso, nós fazemos uma comissão sem problemas e sem conflito. Se ele não for bom e não perceber isso, aquilo pode andar tudo à trolha. E houve casos em que andou tudo à trolha. Quer dizer que as pessoas depois agridem-se mesmo fisicamente. Fora das horas de serviço, é natural. De maneira que esta história do sociograma e do trabalho do imediato, e isto leva a dizer outra coisa. Um navio é um ser vivo. Parece que não, mas é um ser vivo. É mesmo um ser vivo. E o navio tem alma. E realmente é diferente. Mesmo navios iguais, quer dizer, da mesma série, foram construídos da mesma maneira, têm histórias completamente diferentes. Conforme as guarnições que tiveram, conforme os comandos que tiveram, conforme as ocupações que fizeram. Portanto, têm almas diferentes. Quem interpreta a alma do navio é o imediato. O imediato é que é o homem que sente a alma e interpreta a alma do navio. E é mesmo. Portanto, isto é para vos dar ideia. Claro que, portanto, esta lógica, este funcionamento, naturalmente entra em nós. Que estamos a bordo, que aprendemos, não sei o quê. Por exemplo, nos navios, nós criamos relações de natureza cultural fora de toda a estrutura hierárquica. Fazemos jornais de parede, fazemos jornais de bordo, fazemos teatro, fazemos coisas dessas. E isso é fundamental para a boa harmonia a bordo. Por exemplo, nas peças de teatro que se fazem, é a maneira de descomprimir a guarnição. O sargento, ou o grumete, ou o marinheiro, conta umas piadas em que põem em xeque o comandante.
E põe mesmo lá no teatro e tal, toda a gente se ri. Temos aquela cerimónia da passagem do Equador, em que o marinheiro mais antigo, com umas grandes barbas, toma conta do navio, prende o comandante, toma conta, e prende mesmo. Toma conta do comandante, sobe à ponte. Eu, por acaso, estava de oficial, chefe de quarto, exatamente quando isso aconteceu, quando passámos o Equador, quando fomos na viagem a Angola. Eles não se meteram com o chefe de quarto, quer dizer, o oficial, o tenente Martins Guerreiro, continuou a ser o chefe de quarto e tal, a fazer a navegação, ainda por cima era o chefe de serviço de navegação. Mas ele puseram o comandante fora da cadeira de comando. Ele é que entrou lá. O Neptuno, rei dos mares, é um indivíduo que faz Neptuno, rei dos mares, paga na barra e tal. E diz, ousaste entrar no meu reino, fora daqui, tens tantos dias de prisão. Bom, depois multa a malta toda. E então, cada indivíduo que é a primeira vez que passa o Equador, epá, é praxado, tem uma praxe, dão-lhe um banho, fazem-lhe o corte de cabelo, enfim, umas graças, e depois tem uma multa. E a multa é, por exemplo, uma grade de cervejas, 2 grades de cervejas, os tipos ficam com grades de cervejas para a viagem toda, não é? Portanto, estas histórias, isto é extremamente importante para criar bom ambiente a bordo, para descomprimir. É a tal história do sociograma e das praxes e das culturas e tal. E o imediato tem que saber interpretar isso. Às vezes os comandantes não gostam destas graças, mas funciona. Bom, portanto, conhecendo esta cultura da Marinha, nós depois percebemos melhor como é que a Marinha faz os planeamentos, faz a execução e como é que a Marinha normalmente prefere uma abordagem colaborativa a uma abordagem de confronto. Porque outra coisa que me disse há bocado, o mar nem sempre é simpático. O mar, às vezes, aquilo é muito difícil. E nós não podemos vencer o mar. O mar não se vence. O mar sulca-se. O navio sulca o mar. Passa nas situações mais difíceis, mas não vence o mar. Nós temos que aprender a viver e a conviver e a relacionar-nos com aquele meio hostil, que às vezes é mesmo adversário. E que manda o navio ao fundo. Portanto, esta questão é fundamental. Esta abordagem de dizer, bom, mas como é que eu agora ultrapasso esta situação? Por outro lado, dado que tudo isto é variável e é diferente, a Marinha tem que ter muito cuidado na formação dos seus militares. Extremo cuidado na formação. E depois tem que fazer sempre um treino permanente. Portanto, há muito trabalho. Por exemplo, uma coisa que é real é que a divisa da Escola Naval é Talão de Biafera, o tal do Infante. Isso significa o quê? Significa fazer bem feito. E o fazer bem feito é uma coisa relativamente difícil, porque fazer, não é tão difícil como isso, mas fazer bem feito obriga a muita preparação anterior e a muito estudo prévio. Sem estudo prévio, sem preparação anterior, fazer bem feito, só por sorte é que sai. E treino, e obriga a muito treino. Já agora conto-vos uma cena, porque que nós na altura não a percebemos, o comandante aí cometeu, devia ter explicado a coisa, mas não explicou. Quando um navio tem um detalhe, não sei se sabe o que é um detalhe do navio, é um planeamento tudo organizado por cada pessoa que sabe exatamente o que tem que fazer nas diferentes situações. Postos de combate, onde é que tem o posto de combate, emergência, abandono, faina e tal, está tudo definido, desde o gourmet ao comandante está tudo definido, o local onde ele deve estar e o que é que tem que fazer, além das responsabilidades depois que tem no seu serviço. E, portanto, treina-se os postos de combate, os postos de abandono, e treina-se. O comandante começou na viagem, na primeira viagem que fomos para a Guiné, ele começou no segundo ou terceiro dia, de vez em quando mandava de cá postos de combate, ou postos de emergência, depois controlava o tempo em que o último chegava ao posto de combate. O navio estava pronto para combate. 5 ou 6 minutos. Ele insistiu. No segundo ou terceiro dia, não explicou o que é que pretendia, ou não explicou qual era o limite que considerava o navio para combate. Não podia demorar mais que 1 minuto, por exemplo, a estar toda a gente no posto de combate, para a artilharia poder disparar, e não sei, ele não explicou isso. Bem, as pessoas começaram a ficar cansadas, e entrou imediato a tal alma do mundo, porque ao segundo ou terceiro dia ele mandou fazer mais postos, e nós demorámos mais tempo do que tínhamos demorado anteriormente. O pessoal não percebia bem a razão, é evidente que isto tem que ser explicado. Depois o imediato lá entrou naquilo, lá explicou e tal, e nós lá conseguimos 1 minuto. Ao fim de 1 minuto o navio estava operacional, estava pronto a disparar, tinha as munições lá nas peças, estava tudo pronto. Okay. Aí ele ficou satisfeito e nós também ficamos satisfeitos.
Podias ter dito mais cedo, que, era, que o teu objetivo era chegar ao mínimo, como também para o posto de abandono, não é? Enfim, portanto, estas várias coisas, isto obriga a muito treino e a muita interiorização da necessidade daquilo. E lá está, em postos de combate, o navio só está pronto para combate quando o último homem ocupou o posto de combate. Não é quando o comandante ocupa o posto de combate na ponta, é quando o último homem ocupa. Ok, pronto, sim senhor, obrigado. Isto é a tal área em que eu me entusiasmava, e vá lá que não vos vou falar do navio em si, do ponto de vista técnico, mas há uma coisa que digo. O navio militar, sobretudo um navio militar grande, é a obra de engenharia mais complexa que há e mais difícil. Quem tem esta noção, a gente olha para as pontes, olha para as coisas grandes, diz grande obra de engenharia. Um navio é a obra de engenharia mais complexa. E porquê? Porque aquilo tem todas as engenharias e ainda por cima se move. É uma cidade, é muito mais complexo que uma cidade. E é uma cidade que se move. Isto depois era outro problema, aí entrava na minha área e nunca mais de lá saíamos. Portanto, a adaptação da Marinha. A Marinha, com esta lógica de funcionamento, preparar, estudar, organizar e depois atuar, leva o seu tempo. E na atuação, é a tal atuação, é de confronto ou não é de confronto? Como é que é? Portanto, nós, psicologicamente, pela nossa maneira de ser, nós estávamos preparados para a guerra de guerrilha. Mais preparados, provavelmente, que o exército. Porque a guerra de guerrilhas vence conquistando a população. E se conquistarmos o próprio INE, ainda melhor. Se conquistarmos pelas ideias, não propriamente porque os matamos. Ainda melhor é. E, portanto, nós estávamos relativamente preparados para isso. E, tanto assim que na Guiné, nós começámos, provavelmente, não sei se somos os primeiros ou não, mas nós começámos a fazer a ação psicológica. O nosso médico, durante muito tempo, foi a nossa melhor arma. Nós desembarcávamos com o médico, com a força de desembarque, e íamos fazer consultas às tabancas. O médico, e depois o Exército também fez isso, naquela altura, em 62, não, mas o médico de Marinha, nós andávamos para as ilhas dos Dragões e depois mesmo no continente, em Mansoa, no Tecido, o médico estava com saúde, mais acabava, enfim, tinha sempre muita gente, todos queriam, dava aquelas pílulas e aquelas coisas. Portanto, nós estávamos preparados para a guerra psicológica, para a conquista das populações. E, portanto, uma guerra que não é uma guerra de choque direto, mas que é uma guerra de envolvimento. E depois, do ponto de vista logístico, ainda mais, porque tínhamos os meios para, de facto, fazer os transportes e para levar as mercadorias e as coisas, as galinhas, que era necessário embarcar as galinhas. Por exemplo, meter uma pessoa com as galinhas a bordo era sempre um bocado complicado, mas era preciso meter-se. Ele só ia com o saco das galinhas e mais essas coisas, com os filhos, o advento, enfim. Portanto, esse tipo de guerra nós conseguimos fazer e fizemos, como depois também fazíamos a guerra direta, a guerra frontal. Mas é evidente que a Marinha não estava preparada para uma guerra de águas interiores. Não tinha meios para isso, uma guerra de águas interiores ou de águas fluviais. A Marinha tinha meios oceânicos, tinha as fragatas, não tinha meios de águas interiores. Portanto, teve que pensar como é que se ia adaptar às águas interiores, como é que ia fazer isso. Por outro lado, os navios que nós tínhamos eram navios de estação, de antigos avisos coloniais, não sei o quê, daqueles que chegavam à grande cidade, ficavam ali, faziam umas viagens, mostravam a bandeira, a tal missão de soberania, mas não eram navios para combate. Apesar de Angola, logo em 61, quem acorreu primeiro no norte de Angola, a Abrige e a Brizete, foram forças de marinha dos navios que desembarcaram e que deram alguma tranquilidade àquela gente. Durante 3 meses foi só forças de marinha. As forças de marinha, 2 fragatas, que eram um pelotão ou 2 pelotões, que era uma força de embarque, não era mais. E aguentaram bem. Depois é que fomos rendidos por forças do Exército. Portanto, essa capacidade da Marinha para este relacionamento e para o entendimento de uma estratégia que não é a estratégia do confronto direto, nós tínhamos. E soubemos fazer. E depois criámos também, a Marinha criou também naturalmente forças para desembarcar, porque nas águas interiores é necessário também desembarcar. Portanto, criou os fuzileiros e criou bem os fuzileiros para o terreno, para fazer ações. Portanto, e criou o binómio navio ou lancha fuzileiro, que aparentemente isto não é fácil, porque, por exemplo, se fosse com outro ramo,
se em vez de ser fuzileiros com a cultura de marinha, fosse uma força de exército, era complicado, porque não se entendiam tão facilmente. Assim, a cultura era a mesma e o entendimento fazia-se muito bem. O binómio lancha-fuzileiro é uma coisa extraordinária. É uma das ações mais interessantes. E se vocês lerem, eu agora fui ver um bocado o John Kern, que é um homem que fez um trabalho muito interessante sobre a marinha em África, um americano, um oficial de marinha. Ele apanhou isto tudo, toca lá estas coisas todas. Realmente da atuação, da ligação, do binómio, da cultura, de ser tudo a equipa, de funcionarem todos, serem solidários uns com os outros e tal, de saberem atuar, isso está implícito, digamos, na maneira de ser. Portanto, a Marinha preparou-se, tinha falta de pessoal, porque naquela altura, como eu já disse, havia falta de oficiais subalternos, havia muita falta de oficiais subalternos, primeiro-tenentes, segundo-tenentes e guarda-marinhas. E havia falta, nós tínhamos, em 1960, tínhamos um quadro com 825 oficiais. E faltavam-nos, em termos de oficiais subalternos, 240, que era o essencial. Porque era para os comandos, era para os fuzileiros, era para não sei o quê, para as lanchas, porque nós tivemos que depois fazer novos meios navais relativamente pequenos para entrar no rio, porque as fragatas não entravam no rio. A fragata encalhava, não é? A fragata tinha mais de 4 metros de calado e encalhava. Na Guiné aquilo é tudo baixinho. Com 2 metros de calado já quase que toca. E depois, com as lanchas, concebemos lanchas de desembarque. Concebemos, quer dizer, aí pegámos no que havia dos americanos, da Segunda Guerra Mundial. E pegámos num modelo deles e fizemos as nossas lanchas de desembarque. Lanchas de desembarque de 3 dimensões grandes, as grandes, as LDGs, que podiam transportar um batalhão. Podiam transportar um batalhão. Depois as LDMs, que eram lanchas mais pequenas, que mesmo assim transportavam uma companhia, e as LDPs, que eram mais pequenitas, que essas transportavam um pelotão. Mas estas lanchas era tudo muito grosseiro. Porque uma outra questão que para a Marinha é importante é que o seu homem, ou a sua mulher, agora também, tenha boas condições, ou o melhor possível de condições de habitabilidade, de higiene e de saúde a bordo. Porque uma pessoa a bordo tem as suas capacidades limitadas. Exatamente porque atua num meio que não é assim tão simpático como isso. E não é só por enjoar, é que realmente fica limitado. Porque encalha num lado, encalha no outro, fica cansado, fica não sei o quê, é fácil no indivíduo cansar-se, cai na escada, cai não sei o quê, portanto, está limitado. Portanto, precisa de ter mínimo de boas condições. E a Marinha, dentro daquela sua lógica de se preparar, por exemplo, não diz para um destacamento de fuzileiros ou para um navio, vão para a missão e agora governem-se. Quer dizer, o navio tem que estar equipado para se governar do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da higiene e do ponto de vista da cozinha, da alimentação. E é por isso que os camaradas do Exército dizem sempre: a Marinha tem muito boa comida, na Marinha come-se bem. A Marinha come-se bem. Come-se bem porquê? Porque realmente a Marinha preparou, especializou gente para fazer isso. Para a alimentação, cozinheiros, pasteleiros, para servir à mesa, essas coisas. Portanto, nós tínhamos um quadro de cerca de 6.000 homens, 6.500 para aí, em 1960, e tínhamos um quadro da Taifa, que é o tal quadro, de 600, 10% estava no quadro da Taifa. Realmente, aí era gente com qualidade. Era por isso que os presidentes da República queriam sempre um cozinheiro da Marinha, um despenseiro da Marinha. Porque ali sabiam fazer. O Ritz pedia sempre um pasteleiro da Marinha. Porque na escola em Vila Franca nós tínhamos uma escola de cozinheiros, uma escola de pasteleiros, uma escola não sei aquilo. Eles aprendiam, sabiam fazer. Mas, digamos, o nosso abono era o mesmo que era do Exército. Okay? Que era uma questão, a gestão é que era diferente. Por exemplo, eu quando estive embarcado numa lancha, numa LDM, depois é a história do Tridente, as lanchas pequenas, isso foi um problema grave na Guiné, porque estas lanchas pequenas, todas que foram para a Guiné, quer as de fiscalização, que eram lanchas de 8 homens, 7 ou 8 homens, quer as outras maiores, as lanchas maiores tinham 24, uma guarnição de 20 e tal, 24, tinham um primeiro-tenente, um segundo-tenente e um oficial da reserva. Essas lanchas não tinham... As de maiores já tinham alguém da Taifa a bordo, mas as outras não tinham ninguém, eles tinham de desenrascar. Portanto, a mim lá o sinaleiro
é que me fazia o bifinho para eu comer, aquele tipo de desembaraçava-se e tal. De vez em quando lá íamos ao navio a bordo, e então uma pessoa comia melhor e tomava um duche a sério, que na lancha não se podia tomar. Mas mesmo assim, nós depois adaptámos as lanchas. Quer dizer, as lanchas de desembarque médias, que eram lanchas aí de umas 50 toneladas, adaptámos-las para, por um lado, fazer desembarque de transporte de pessoas, mas, por outro lado, também poder fazer fiscalização. E, portanto, criámos beliches, criámos um mínimo de cozinha, de condições de cozinha, arca frigorífica, que ao princípio não havia nada, as pessoas não tinham aqueles climas quentes, no Zaire ou na Guiné, ter uma cervejinha fresquinha é outra coisa, não é? Bom, e esse tipo de vida fazia-se, portanto, ter gente que saiba fazer, portanto, saiba fazer bem feito. Mas para saber bem feito, um tipo deve ser formado para isso, não é dizer, epá, tu tens jeito para isso, faz lá. Já é alguma coisa, mas não chega, é preciso ter formação. E, portanto, realmente isto fez-se. Depois, os nossos engenheiros, quer os construtores navais, quer os maquinistas navais, são pessoas realmente com grande capacidade e com cabecinha, porque sabiam estudar e fazer as coisas. E, de facto, na Guiné, o que fizemos na Guiné, que não havia nenhuns meios oficinais, mas na Guiné foi para onde foram mais meios destes, lanchas de fiscalização grandes, lanchas de fiscalização pequenas, lanchas de desembarque grandes, lanchas de desembarque pequenas. Nós na Guiné chegámos a ter 50 e tal unidades navais. Não é brincadeira nenhuma, mais que Angola e Moçambique. Em termos, claro que eram sobretudo as mais pequenas. Lanchas de desembarque médias na Guiné, nós chegámos a ter 25, que é muito. Porque toda a logística da Guiné, praticamente toda a logística da Guiné para o Exército era feita pela Marinha. Todo o transporte das lanchas, transportavam tudo, além de fazerem também a fiscalização e a defesa, e fazerem o ataque também, levar-os a bordo as forças de desembarque, levar o Exército, levar a Força Aérea, não, Força Aérea depois é outra coisa. Mas também colaborávamos muito bem com a Força Aérea, e na Guiné eu colaborei muito bem com a Força Aérea. Fazia exercícios com os aviões marítimos, os P2, V5, que estavam em Cabo Verde. Eles às vezes vinham à Guiné e nós lá fazíamos. Eu tinha também informações de combate, aquelas coisas dos radares, das comunicações e tal. Isso também passava para mim, lá fazia a ligação com eles. E foi especialmente útil depois no Tridente, já vos explico isso. Portanto, a Marinha concebeu um plano naval para, por um lado, os meios oceânicos, ter novos meios oceânicos, e aqui tivemos um problema político complexo. Tivemos um problema político complexo porque nós tínhamos entrado para a NATO. E isso realmente, a entrada da Marinha para a NATO, mas praticamente em termos de Forças Armadas foi a Marinha, um bocado a Força Aérea. Mas a Marinha foi mesmo, em 49, os oficiais de Marinha passaram a fazer praticamente todos os cursos de NATO. Por exemplo, a minha formação na Escola Naval, em termos de comunicações e de radares e não sei o quê, era com a doutrina NATO. Nós aprendemos toda a doutrina NATO. Aliás, os espanhóis depois vieram formar-se aqui à Escola de Comunicações da Marinha. Na altura de 25 de Abril, nós formámos os oficiais de comunicações espanhóis, que a Espanha não estava na NATO, tinham aqui fazer cursos. E realmente a doutrina NATO nós tínhamos lá. E aplicavam-la nos navios. Na década de 50, realmente os navios portugueses treinavam com a NATO. Fomos integrados na SANAF-Orlando, que é aquela força naval permanente da NATO. E mantivemos sempre a nossa participação na NATO durante toda a guerra colonial. Isso é uma coisa interessante. Portanto, praticamente tivemos duas marinhas. Tivemos duas marinhas, a Marinha NATO e a Marinha Africana da Guerra Colonial. E a Marinha Africana da Guerra Colonial também tinha meios oceânicos, tinha as fragatas. Os submarinos podiam atuar nos dois lados. Mas como as fragatas que nós construímos, da classe Dilley para a NATO, depois dos anos 60, digo, foram subvencionadas pelos Estados Unidos, e eles, em termos da nossa política colonial, não concordavam de maneira nenhuma connosco. Eles disseram, não, as fragatas NATO só podem atuar na área do Atlântico Norte, não Atlético Norte. Isto agora não está. Na área do Atlântico Norte. Portanto, o que significava que não podiam ir para a África. Portanto, as Dilley não podiam ir para a África, as Gacotinha, que eram 3, não podiam ir para a África. Nós tínhamos que arranjar navios para ir para a África, mas quer americanos, quer ingleses, nada. Aí não ajudavam nada. E isto obrigou-nos obrigou a Marinha a fazer talvez o salto logístico mais importante de toda a sua vida. Aliás, posso-vos dizer que do ponto de vista de logística e de conhecimento de logística e de capacidade de adaptação logística, provavelmente não há ninguém como a Marinha Portuguesa.
Provavelmente não há. Porque a Marinha Portuguesa conseguiu fazer logística com navios de origem francesa, com navios de origem inglesa, com navios de origem americana, com navios de origem espanhola, com navios de origem alemã e com navios de origem italiana e portuguesa. Portanto, nós temos capacidade de atuar em 7 sistemas logísticos. Ter subsalentes, ter ordens de operações, ter ordens de divisão, ter planos de manutenção, não sei o quê, com aquelas diferentes lógicas. Então, francesas e americanas foi extraordinário, porque depois tivemos que construir as fragatas e os submarinos em França. Com França foi possível fazer um acordo, os Estados Unidos não apoiavam, e foi assim que nós construímos as 4 fragatas Commandant Rivière e os 4 submarinos classe Alcora. As nossas fragatas Commandant Rivière são as fragatas João Belo, não é? O que teve uma outra consequência política curiosa, porque estas fragatas foram construídas a partir de 64, 65, o acordo em 64, com os franceses, foi negociado com a França. Portanto, nós tivemos uma missão permanente de oficiais de engenharia, construtores navais, oficiais de marinha especializados, a acompanhar a construção das fragatas. Mas depois tivemos as guarnições que foram buscar as fragatas e fazer os testes às fragatas. As guarnições eram cerca de 200 homens, uns falam em 180, outros 200, são à volta de 200. 4 fragatas. Portanto, esta gente, como depois esta experiência repetiu-se com a Alemanha, com os corvetas, esta gente teve muitos meses, alguns anos, em França, a viver em França, a viver noutra cultura, noutro sistema político, noutra abertura cultural. E muitos deles viveram mais de 68, o que é curioso, que é essa experiência. Portanto, os oficiais de marinha tinham clara consciência nos anos 60, não só pelas suas atividades no Clube Militar Naval, mas pela sua experiência exterior do que era um sistema político democrático, o que era o funcionamento e o que era a censura, o que era a liberdade de expressão. Enfim, nós praticávamos a bordo, como vos disse há bocado, nós fazíamos jornais a bordo, onde essas coisas eram discutidas. Por exemplo, nós tínhamos a bordo nas nossas bibliotecas, aliás, na Escola Naval também, todos os livros, os proibidos e não proibidos. Quer dizer, aquilo que era proibido, cá fora, na Marinha, não era nada proibido. Nunca houve qualquer proibição, quer livros fossem marxistas ou materialistas dialéticos, ou não sei, tínhamos tudo. Tínhamos tudo porque tínhamos possibilidade de os comprar em francês, em espanhol na Argentina, ou em português, que comprámos no Brasil também, no tempo de João Goulart também havia tudo. Ou em inglês, nós tínhamos todos os livros em todo o sítio, não havia problema. E discutíamos o que fosse preciso discutir, quer da Guerra da Argélia, quer da Indochina, quer do Vietnã, quer não sei o quê. Portanto, essas táticas, essas coisas, conhecemos isso tudo. Aliás, na própria guerra de guerrilhas, nós tínhamos que conhecer isso para saber. E que isso abriu a cabeça a alguns camaradas, abriu no bom sentido, perceberam outra coisa. Sim, senhor. Portanto, isto, a preparação da Marinha é assim. Agora vamos ver qual é o dispositivo naval que a Marinha cria. Mas houve aqui uma questão importante na preparação da Marinha, é que a Marinha reformulou todos os seus comandos. A Marinha adaptou-se também do ponto de vista das estruturas de comandos. Criou os comandos navais, criou o comando naval da Metrópole, que era aqui, criou o comando naval de Cabo Verde, criou o comando naval de Angola, Moçambique e de Macau e Timor. Portanto, e criámos com uma lógica um bocado curiosa. Nós apoderámos do oceano. Portanto, nós temos continuidade de comandos navais desde Lisboa até Goa. Porque as áreas eram essas, os nossos navios andavam sempre na área portuguesa. E criámos uma outra estrutura extraordinária, que ninguém tinha e que o governo utilizou e serviu para o governo. Foi as radionavais. Nós criámos comunicações ao longo de todos os sítios do Império que permitiam ao governo passar a sua ordem. As estações radionavais serviram às Forças Armadas, mas serviram também ao governo. As radionavais foi a Marinha que as criou e que as guarneceu. Depois defendeu-as mais tarde com companhias de fuzileiros. Os fuzileiros das companhias, os destacamentos eram mais para a intervenção direta, as companhias eram para a defesa das instalações e infraestruturas. E a Marinha criou durante este período, digamos, formou, efetivamente teve 13 destacamentos de fuzileiros daqui de origem europeia e mais 3 de origem guineense. E teve 11 companhias de fuzileiros, isto em permanência. Mas formou ao longo destes anos da guerra colonial
formou 62 destacamentos fuzileiros e 45 companhias de fuzileiros. Portanto, com gente da Marinha, com gente da Marinha. Em permanência existiram sempre 13 mais 3, 16 destacamentos fuzileiros e 11 companhias de fuzileiros em permanência. 9 companhias estavam sempre em África e 2 estavam cá, a revezar-se e a substituir-se. E os destacamentos fuzileiros, 12 estavam sempre em África e os 2 ou 3 estavam cá depois a reformular-se. Portanto, este esforço da Marinha foi significativo em termos de percentagem, se vermos a percentagem das pessoas e a percentagem dos oficiais. Não é? Portanto, depois tínhamos um dispositivo, portanto, esta estrutura, como criámos infraestruturas para a reparação e manutenção dos navios, porque o navio não é assim uma coisa, vai para lá e agora resolve. Que o pessoal de bordo tem alguma capacidade oficinal para fazer reparações a bordo, mas não tem capacidade para docar o navio, para reparar o casco, para substituir chapas. Nós tivemos que na Guiné, depois do ataque à primeira lancha de fiscalização grande, que apanhou 20 e tal tiros e que furou as chapas, por sorte ninguém morreu, isto não serve. Realmente uma lancha destas num rio está tramado. De um lado da margem, foram completamente, matam o pessoal. Portanto, temos que pôr chapa balística. Temos que ter chapa balística. E fizemos isso agora. Lá comprámos as chapas balísticas, lá foram para a Guiné, lá as fizemos, montámos a oficina, criámos a oficina, planos inclinados, fazer a carenagem, porque as primeiras carenagens que se faz no navio para limpar a carena do navio foram como no tempo dos descobrimentos. Quer dizer, com a maré o navio encalhava de um lado, limpava-se do outro lado, depois esperava-se pela maré outra vez para inverter. Fizeram-se assim as primeiras. Porque a gente não podia vir para Cabo Verde ou cá para Lisboa com uma lancha. As lanchas foram transportadas em grandes navios, portanto tínhamos que arranjar meios legais. Mas não havia ninguém ali com a capacidade. O nosso engenheiro até foi o Mesquita Dias, era um homem que foi professor, ele não foi meu professor na Escola Naval, mas foi de muita gente. O Mesquita Dias foi o homem que foi montar as oficinas navais de Bissau. E fez realmente uma coisa extraordinária. Pôs os 2 planos inclinados, que aquilo era uma coisa rudimentar, criou 2 planos inclinados, criou oficinas, tinha 20 pessoas, velhotes e não sei o quê, dos 20 pessoas. Ficou com provavelmente 2 centenas de gente a trabalhar e foi às escolas técnicas que havia em Bissau, todas as escolas técnicas, apanhar aqueles rapazes que pelo menos sabiam mais que o elementar e formou-os como soldadores, canalizadores, eletricistas, e tudo aquilo que era o eletricista, o canalizador, o soldador, o mecânico. Estes 4, o soldador era fundamental, e foi com essa formação, feita por nós, pela cultura da Marinha de formação, que se conseguiu criar as instalações navais e as oficinas navais, que depois permitia pôr chapas balísticas, reparar os navios, reparar as lanchas, transformar as lanchas de desembarque, pôr beliche para melhorar a habitabilidade, pôr instalações frigoríficas a bordo, enfim, essas várias coisas. E mantivemos isso, e que deixámos para eles, entregamos isso tudo. Em Angola aconteceu a mesma coisa. Em Angola nós tínhamos uma instalação semelhante, portanto, eu agora para vos dizer, quer dizer, o nosso dispositivo naval, em termos gerais, porque há uma outra coisa que eu também não falei, que é a hidrografia. É que nós já antes da Guerra Colonial, nós tínhamos navios hidrográficos em todos os sítios, exatamente para fazer as cartas hidrográficas, para podermos navegar, como também fazíamos a farolagem das costas. As costas não eram cegas como ficaram depois. Depois eles não sabiam fazer funcionar os faróis. Mas, portanto, nós tínhamos 3 navios hidrográficos, um em Moçambique, o Almirante Lacerda, outro em Angola, o Almeida Carvalho, e outro na Guiné, o Pedro Nunes. Que eram navios grandes e eram navios artilhados. Sempre o Pedro Nunes tinha uma peça de 120, e que fez fogo. Quando falam agora no duplo uso, às vezes brinco e digo, nós na Guiné até fizemos triplo uso, porque o navio hidrográfico é um navio que fazia fogo com uma peça de 120, e além disso fazia fiscalização quando era preciso. No seu tempo estava triplo uso, científico, fiscalização e guerra, se for necessário. Bom, mas então tínhamos, digamos, os 3 navios hidrográficos, tínhamos 5 fragatas e corvetas em Angola, Moçambique e na Guiné, portanto, 5 fragatas da classe João Belo ou das classes anteriores, como a Nuno Testão tinha sido, e 5 corvetas. As 5 corvetas eram concebidas pelo nosso projeto do Almirante Rogério de Oliveira, que depois construímos na Alemanha e em Espanha.
e nas quais eu trabalhei na segunda série, na fiscalização das da segunda série. Portanto, tínhamos estes navios. Tínhamos navios auxiliares. Tínhamos um navio auxiliar para o transporte, isto em Moçambique, que era o São Brás. Tínhamos 5 patrulhas relativamente oceânicos, que são umas tonelagens superiores a 500 toneladas. E tínhamos 5 lanchas de desembarque grande, 9 lanchas de fiscalização grandes da classe Argos, 17 lanchas de fiscalização pequenas, 33 lanchas de desembarque médias e 20 lanchas de desembarque pequenas. Nós tínhamos em 74, ou em 73, digamos fora, tínhamos 143 meios navais. 143 meios navais. Claro que lanchas de fiscalização pequenas e as outras eram mais de metade, não é? Lanchas de fiscalização pequenas e as lanchas de desembarque. Eram meios relativamente pequenos. Mas não eram assim tão pequenos como isso, quer dizer, tinham guarnições de 4, 6 e 7 homens. Mas as lanchas de fiscalização tinham um oficial, para não encalharem, porque primeiro tiveram um sargento, depois a navegação não era bem o forte deles, que eles não sabiam teorias de navegação, eram práticos, mas precisavam ser do local. Se fossem para o outro lado, não sabia. E, portanto, nós mantivemos isso tudo a funcionar. Era preciso ter logística para aquilo, capacidade de manutenção e capacidade operacional, porque era lá que se reparavam. Depois fazia a logística do Exército da Guiné, toda a logística do Exército era feita por nós. Portanto, o dispositivo da Guiné era um navio hidrográfico, um navio patrulha classe Cassina, 6 lanchas da classe Argos, que é as tais lanchas grandes de 300 toneladas, depois 6 lanchas da classe Bellatrix, que são as lanchas de 30 toneladas, pequenetas, de 7 homens, 3 a 4 lanchas de desembarque na Guiné, porque as lanchas de desembarque transportavam tudo, 25 LDMs e 7 a 9 LDPs. Tínhamos isto, 2 destacamentos, 2 companhias de fuzileiros e 5 destacamentos de fuzileiros, isto na Guiné. Em Angola tínhamos um navio hidrográfico, 2 fragatas mesmo, 4 navios de patrulha, 3 lanchas de fiscalização grandes, 8 lanchas de fiscalização pequenas, 1 lancha de desembarque grandes, 4 lanchas de desembarque médias e 9 a 10 lanchas de desembarque pequenas. As lanchas de desembarque pequenas funcionaram melhor na Angola, sobretudo no Rio Zaire, porque na Guiné eram as médias que eram o meio fundamental. Tinha que fazer transporte também, não era só utilizado para fazer o binómio com o fuzileiro, enquanto no Zaire foi. E nós conquistamos o Zaire, quer dizer, nós da Foz até Noki impedimos a utilização do Zaire pelo adversário. Ou pelo INE, eles não conseguiram. Primeiro eles estavam lá, mas depois nós conseguimos pô-los fora. E realmente foi à conta depois da nossa estratégia e tal, da utilização da lancha com o bote e o fuzileiro, do desembarque. Em Moçambique tínhamos 3 fragatas ou corvetas, por causa daquela história do cerco da Beira, não sei se se lembram, do bloqueio da Beira, feito pelos ingleses. Nós tínhamos também lá as nossas fragatas, para os ingleses verem que nós também tínhamos força. Lá nos cumprimentávamos todos os dias, eles cumprimentavam-nos a nós e nós a eles, então isso dava uma certa ironia. Depois tínhamos um navio hidrográfico, um navio auxiliar, uma lancha de desembarque grande e 3 lanchas de fiscalização pequenas que passaram a 6 lanchas de fiscalização pequenas. E estas lanchas de fiscalização foram utilizadas, e as lanchas de desembarque, no Niassa. Nós fizemos a fiscalização do Niassa e até, digamos, ajudávamos o Malawi. O transporte de combustível para o Malawi era feito por uma lancha nossa, lá julgo que era para o presidente e tal, não era só uma lancha que se abastecia, mas lá um certo tipo de gasolina especial era nós que levávamos. Há um camarada do meu curso de escola naval, que vocês tinham também no exército, um irmão que era o Garopa andou a fazer isto. Mas fazia isto, depois como civil, que era curioso, ele quando desembarcava do outro lado não podia ser oficial de marinha. Portanto tinha um cartão também de oficial da marinha mercante, enfim, estas manobras que se fazem na guerra. E pronto, agora eu posso-vos falar um bocadinho sobre a Operação Tridente, que interessa ter uma ideia da Operação Tridente. E isso vemos ali, que é a operação em que a Marinha participa. A Operação Tridente. Esta operação é feita no princípio
de 64, é de janeiro de 64. 14 de janeiro a 24. Ah, exatamente. 24 de março. A 24 de março. 71 dias. O posto de comando e Estado-Maior desta operação era o navio, a fragata Nuno Tristão. Era ali que estava o Estado-Maior embarcado. Por acaso já tenho visto coisas sobre isso e às vezes os camaradas do Exército que escrevem não têm essa noção e nunca dizem isto. Falam lá das forças que desembarcaram e não sei o quê, falam da operação terrestre. Não percebem que aquilo foi muito mais complexo e que realmente era ali no navio que estava. E era ali que nós tínhamos o posto, o Estado-Maior, o posto de comando. Por exemplo, que o Brigadeiro Louro de Sousa foi ali ter, depois já vos explico como é que ele é, aquele era o comandante militar da Guiné. Naquela altura havia um governador que era um homem de marinha, que o comandante Rodrigues, e havia o comandante militar, o Louro de Sousa, mas este conceito desta operação foi um conceito errado em termos da guerra que nós estávamos a enfrentar. Por acaso depois fizemos bem a operação, não foi um conceito errado. Ele fez claramente uma operação de estilo clássico contra uma pequena força de guerrilha. Ele fez uma operação de estilo clássico para conquistar as ilhas contra uma pequena operação de guerrilha. E conquistámos. Não foi fácil porque realmente o PSGC estava ali bem instalado. Portanto, no Estado-Maior da Força, no navio, estava embarcado o Tenente-Coronel Cavalheiro, Fernando Cavalheiro, que era o comandante do batalhão de cavalaria que forneceu as companhias para desembarcar. Ele estava ali, era dali que ele comandava. Ele de vez em quando ia à terra, mas comandava dali. Como estavam embarcados 2 oficiais da Força Aérea, um homem, curiosamente, eu depois vim a encontrar no Conselho da Revolução e olhámos um para o outro. Tu estavas lá, que era o general Pinho Freire. O general Pinho Freire era capitão aviador, era o homem do Estado-Maior para as ligações com a Força Aérea. Depois fizemos uma coisa extraordinária naquele navio, na fragata, porque este navio, a fragata, era um navio antiquado, mas nós precisávamos que o helicóptero aterrasse na fragata, fosse lá. Epá, como é que o helicóptero podia ir? Não havia parque de helicóptero. Pois a Marinha construiu um parque de helicóptero. A Marinha não, o navio. Com o carpinteiro de bordo, nós fizemos uma estrutura de madeira na tolda, na parte de ré do navio, uma estrutura de madeira alta 1 metro, para passar sobre aqueles obstáculos que havia, das escotilhas e de não sei o que impediam, e ficámos com uma área suficiente para o helicóptero aterrar ali. Portanto, o primeiro homem que alguma vez aterrou num navio português foi na Nuno Tristão e foi como é que ele se chama, para um homem alto. Uns anos depois eu vim encontrar aqui na Associação 25 de Abril, que ele era da direção da Associação 25 de Abril. E eu digo, epá, aquele gajo alto que esteve lá, era eu, o Vila Lobos, que era piloto de helicóptero. O Vila Lobos lá aterrou, foi o primeiro indivíduo que aterrou no helicóptero. E os doentes iam ter ali, nós recolhíamos os doentes ou os feridos, não sei o quê, vinham para o navio e depois do navio por helicóptero eram transportados para a terra, para o hospital. E o comando, o Brigadeiro Louro de Sousa também visitou lá a operação e o comando por esta via, veio de helicópteros, aterrou no navio e lá teve. Portanto, fizemos isso. A tal capacidade de adaptação e de improviso, epá, é extraordinário. Isto é uma coisa que eu digo, nenhuma marinha estrangeira era capaz de fazer. E nós fizemos. Fizemos um navio que não tinha parque de helicóptero, nós criámos um parque de helicóptero. Com meios provisórios, estrutura de madeira, não sei o que, mas criámos. E fizemos aquilo. E sem o pessoal de bordo saber o que estava a fazer. Nem eu sabia. E eu que estava envolvido na ação da operação, porque estive a fazer os mapas em grande escala da Ilha do Como, porque depois a missão da Marinha, além dos 3 destacamentos, que isto depois criaram 5 agrupamentos com ações diferentes, áreas de atuações diferentes, 5 agrupamentos para atacar a ilha, para conquistar as ilhas. E, por outro lado, nós tínhamos que cercar a ilha e impedir que a população ou os guerrilheiros passassem para terreno firme. Vem ali aquele riozinho e depois que fecha ali do outro lado. E então como é que no navio se fez isto? Eu primeiro fiz o desenho daquilo e com as cotas de água, porque fizemos ali umas sondagens para saber até onde é que as lanchas podiam ir. E depois, porque havia zonas que era a zona de Cambança-Brandão, a selva de Cambança-Brandão, onde os tipos passavam o pé. Ora, nós fechávamos as linhas de água de maior profundidade, mas depois tínhamos que fechar também aquelas coisinhas pequeninas. E então eu desembarquei do navio e fiquei com 3 lanchas a fiscalizar a zona de Caiar. E o Bastos Saldanha ficou na zona do Cubidjante também com 3 lanchas. Tinha uma lancha de fiscalização pequena, que era a da NEB, tinha uma lancha
desembarque médio e uma lancha de desembarque pequeno. E realmente lá comunicávamos, e ela tinha aquela missão. Tive ali um mês nisso, e era na altura em que eu comia o bifinho que lá o sinaleiro sabia fazer. Por outro lado, não havia instalações, foi o problema das instalações criou-se ali. Eles tinham instalações, agora o oficial não tinha, não estava previsto. De maneira que eu dormia num burro, no poço, e fez assim uma tendazinha, punham por cima de mim e tal. Havia uma casa de banho no poço que estava preparada para o pessoal que se embarcava, não é? E portanto isso tinha que ter casa de banho. E portanto eu lá vivia um mês naquilo, lá fazia as comunicações com o posto de comando do navio e lá controlava aquela ação. E ali a norte, digamos na zona do Caiar, houve uma altura que percebíamos que os guerrilheiros iam sair do como, eles já não se aguentavam. Eu disse assim, nesta noite os tipos vão tentar passar ali pela Cambaça Brandão. Então como é que há? Temos que evitar isso. Havia ali uma espécie de lagozinho próximo. A lancha que nós puséssemos lá depois não se podia deslocar, pois aquilo havia Cambaça para um lado, para o outro lado também não podia sair. A lancha ficava ali, eu ficava dentro daquele lagozinho. E eu disse a uma lancha tinha 4 homens, fui visitar a lancha que era pequena, digo, vocês são uma lancha mais pequena, não calar, vão para ali. Depois à noite, não vai chamar, quando eles passam e tal, a lancha está ali pronta, avisa, depois eu aproximo com as outras se for necessário e tal. E tive a cena mais curiosa de toda a minha vida. Um marinheiro que estava lá a bordo, eram 4, o cabo era o patrão da lancha, o cabo não disse nada, recebeu a ordem e tal, ficou um marinheiro e disse, senhor tenente, olha que eu estou aqui há 2 anos, faltam 15 dias para acabar a comissão. E normalmente os azares muitas vezes aconteciam no fim. Faltam-me 15 dias para acabar a comissão. Eu, há uns meses não, ao fim de um ano, eu estive em Lisboa, visitei a minha mulher. Há 2 meses nasceu-me uma filha, que eu não conheço. E o senhor agora manda-me para ali. Eu gostava de conhecer a minha filha. E eu, a pensar, porque tinha acontecido já uns azares ali aqui na Ilha do Como, nos primeiros ataques e bombardeamentos, eles deitaram abaixo um T-6, um avião, morreu o piloto era o meu colega de liceu, que era o Pité. Portanto, psicologicamente eu estava afetado, aquilo marcou-me, não há dúvida que estes combates, às vezes a gente diz que isso é simples, não é tão simples, porque morreram 9 militares portugueses ali, ficaram 47 feridos e 193 foram evacuados por doença. E por doença, porquê? Porque as condições alimentares eram péssimas e água também, não bebiam água, eles bebiam água do lodo e aquela água não era boa. Portanto, não foi truque da malta dizer, eu estou doente, vou para o hospital. Não. Foram 193, praticamente 1/3 das forças que desembarcaram tiveram problemas graves. Bom, e quando ele me diz aquilo, eu tomo uma decisão que do ponto de vista de comando, considerei que era errada, mas por outro lado, do ponto de vista do humano, tinha que ser. Eu abandonava a minha lancha a comandar e disse aos tipos, está bem, eu percebo isso, mas a gente tem que fazer isto, eu vou com vocês, passo para a lancha. E ele, só veio, nós também vamos. E foi assim. E realmente, à noite, os tipos tentaram passar, a gente fez um fogacho do diabo com os MGs 42, mandei as outras lanchas aproximarem-se e tal. Acho que conseguimos evitar a passagem. E pronto, e no outro dia já lá não estava. Mas foi o momento mais difícil para mim em termos de guerra, foi este, porque eu ali naquela lancha eu perdi a capacidade de comando sobre as outras lanchas, porque em termos de comunicações não tinham. Mas, por outro lado, era tal questão que o comandante naquelas alturas não pode hesitar. Tem que dar o exemplo aos seus homens. E pronto, olha, correu bem. Portanto, na operação da Ilha do Como, eu julgo que o importante foi, nós conquistámos a ilha, até foi um destacamento de fuzileiros, foi o destacamento de fuzileiros do comandante Pacheco, que depois foi almirante, foi chefe de Estado-Maior da Armada, e foi a secção que era comandada por um oficial da Reserva Naval, que eles eram 3. Era um oficial da Reserva Naval que fez essa ação, que acabou por desalojar, digamos, o último reduto dos guerrilheiros. Depois aconteceu aqui uma outra coisa também, um improviso curioso,
que é talvez a coisa mais extraordinária, que a Força Aérea colaborou muito connosco. A Força Aérea fez centenas de missões de bombardeamento ali e de transportes, fez centenas de missões. A Força Aérea empenhou todos os seus meios, helicópteros, aviões, T-6 e os Sabres e não sei o quê, nesta operação da Ilha de Có. Empenhou tudo. E empenhou os P2V5 que estavam em Cabo Verde, que vinham também para ali. E com os P2V5, o que é que nós inventamos? Inventámos uma coisa do diabo e que julgo que foi isso que desanimou os guerrilheiros na resistência. O nosso navio era também um navio anti-submarino. Tinha calhas para fazer o lançamento de minas, bombas de profundidade contra os submarinos. Bombas de profundidade têm 500 kg. E a bomba de profundidade tem uma espoleta que está regulada aí para 30, 40 metros, para lá para o fundo do poço. E nós naquelas conversas, a certa altura, nós temos aqui as bombas de profundidade. E fizemos fogo de artilharia lá para a mata de Cachilo, que era a mata, as peças de artilharia do navio, as peças do Pedro Nunes, a peça do Pedro Nunes 120 também disparou. Fez-se um fogaraço do diabo. Mas eles continuavam a resistir. E morreu gente nossa, morreram nove lá nestes assaltos, nestes ataques. Vamos utilizar as bombas de profundidade. Se nós utilizarmos uma bomba de profundidade sobre a mata, aqueles tipos assustam-se, porque é uma coisa que eles nunca ouviram e é um estrondo do diabo. E então combinámos com o P2V5, com os aviões, regularmos lá com o nosso homem de artilharia de armas submarinas e de armas submarinas, dizer, o Costa Correia colaborou nisso, era o Costa Correia. Temos que regular a espoleta da bomba de profundidade para, quando tocar no solo, arrebentar. Se não era só aos 30 metros, não dava. E lá fizemos essa operação, que não é fácil. Podíamos ter ficado lá naquela brincadeira, fizemos aquela brincadeira. O P2V5 embarcou a bomba lá na base aérea e descarregou, não sei se 2 ou 3 bombas sobre a mata de Caxim. E depois, 2 ou 3 dias depois, os nossos homens conseguiram tomar conta daquilo. E realmente aquilo provocou um estrondo do diabo de todo tamanho, mas isto é a tal capacidade de adaptação das pessoas perante as situações, utilizarem meios que não eram propriamente para aquela situação, mas que eles se adaptam àquela situação. Portanto, isto em termos da guerra lá, que conclusões é que nós podemos tirar disto? Conclusões sobre esta operação é que a adaptação da Marinha, sobretudo do ponto de vista de concepção de navios, de produção de navios, de logística, contribuiu de uma maneira muito significativa para bons resultados. A ligação com o Exército foi muito boa, por exemplo, em Angola. Em Angola atuámos sempre de uma maneira muito colaborativa com o Exército. Na Guiné já não foi tanto. Na Guiné muitas vezes foi também muito boa, mas noutros momentos não foi. Não foi porque a concepção às vezes na Guiné era o choque frontal, é preciso ir lá, fazer o ataque, não sei o quê. E, portanto, vocês da Marinha não querem desembarcar, têm medo e tal. É aquelas histórias que a rapaziada militar diz uns aos outros. E, de facto, às vezes o entendimento não foi tão famoso. Depois, quando foram divididos aquilo em comandos operacionais, os fuzileiros atuavam no comando operacional, embora a Marinha tivesse 5 grupos de tarefa que atuavam no Rio Geba, atuavam ao longo dos rios, com lanchas de fiscalização, com as lanchas de desembarque, enfim, cobrimos a Guiné toda por iniciativa do Comando da Defesa Marítima da Guiné, o que às vezes criava problemas na relação com o comando militar, porque o comando militar não gostava daquelas ações autónomas da Marinha, não é? Claro que informávamos, mas de qualquer maneira a concepção era da Marinha, era feita pela Marinha. Portanto, mas aí às vezes havia choque. O Spínola usou uma tática que eu julgo que foi uma tática errada, que não se deve fazer de maneira nenhuma, uma tática punitiva, quando ele achava que uma unidade não fazia bem o que devia fazer, e fez isto a 2 destacamentos fuzileiros, era uma coisa incrível a dizer, meus amigos, vocês agora têm que ir do ponto A ao ponto B ou ao ponto C, que atravessa uma zona do inimigo onde ninguém vai, que era a zona de livre bombardeamento. E eu uma vez até disse a um, e depois eu estou no outro lado para receber os que chegarem vivos. Uma coisa dramática. E realmente eles fizeram isso, por acaso foi o Ferreira da Silva que fez isso, conseguiu fazer a travessia sem nenhum ferido e sem contacto com o INE. Ali a sorte era não ter contacto com o INE, era conseguir evitar o contacto. E chegaram todos ao outro lado. Estão cá todos, sim senhor, e tal. E pronto. Portanto, a nossa relação com o Spínola era complicada por causa da Guiné. Complicada neste ponto de vista, porque
E a cavalaria também era um bocado homem frontal, direto, não sei o quê, aquilo é para o choque direto e tal. E nós não éramos assim. Quer dizer, quando era preciso desembarcar, desembarcava. E corria o risco todo, mas só quando era mesmo necessário. Não era, por exemplo, isso é uma coisa da educação da Marinha, do Fórum da Marinha, nós não corremos riscos desnecessários e procuramos reduzir o fator de erro ao mínimo. Há sempre erro, mas procuramos reduzir o fator de erro ao mínimo. E eu dou aqui um exemplo de uma coisa que me aconteceu, que foi uma aula da Escola Naval, cálculos náuticos, que era o comandante Ciro de Castro, que era o nosso instrutor, que é uma aula prática. Foi provavelmente a aula mais importante para mim na Escola Naval. Ele começa a aula e pôs-nos a desenhar os números. Ele primeiro desenhou os números no quadro, desenhou, não escreveu o número 1, 2, 3, até 9. Ele desenhou os números. E disse, agora vocês têm que fazer assim. Quando fizeram os cálculos náuticos, têm que fazer com os números assim. Este tipo não está bom da cabeça, até agora vamos ensinar a fazer números, a escrever números e tal. Mas depois percebemos é que realmente um tipo a fazer cálculos náuticos tem que reduzir aquilo, o tempo, para apanhar a estrela e tal, para ter ainda a linha do horizonte. Tem que ser rápido a fazer. Mas, por outro lado, o outro que vê ou que vai ver a seguir tem que perceber os números que lá estão escritos, porque senão erra. Portanto, para reduzir o fator de erro, isso também tem a ver com a linguagem da Marinha. A gente na Marinha nunca diz este e oeste, que isto confunde-se. O comandante diz é para este, é para oeste, não percebes se foi. Se é um lado, se é outro. Então, o oeste na Marinha diz leste. E assim percebe-se, é leste. É aquele ponto cardeal. Portanto, a questão da linguagem é importante para reduzir o fator de erro. E a escrita também, este tipo de escrever bem, não sei o que e tal. E reduz, de facto, o fator de erro. E nós aprendemos isso depois na nossa operação, na nossa atuação. Portanto, as conclusões. Adaptação. Por vezes houve choque de culturas, é verdade. O nosso esforço e a forma de conduzir a guerra, eu julgo que foi honrosa e foi dignificante, quer para as Forças Armadas, quer para a Marinha. Apesar do enorme esforço de guerra, a Marinha conseguiu manter sempre a sua contribuição e a preparação para a Força NATO. Nós estivemos sempre presentes nas Forças NATO. E há aqui uma coisa curiosa que não nos disse há bocado, é que a partir de 1970 o Ministro da Marinha fez um despacho a dizer não há mais acréscimo de meios navais para a guerra, porque toda a gente queria sempre mais lancha, só se for absolutamente justificado. E exatamente para não pôr em causa as missões NATO e a disponibilidade de pessoas para as missões NATO. E conseguimos manter isso. O navio e o binómio navio-fuzileiros pressupõe um entendimento e uma forma de atuação muito complexa que obriga realmente a ter uma cultura próxima. Quer dizer, a cultura do fuzileiro hoje não é exatamente a mesma da Marinha, naquela altura era, porque os oficiais fuzileiros eram todos de Marinha. Complexa, não é apenas uma relação hierárquica, uma relação de comando, é mais que isso, é uma relação em que cada um sente que é parte da equipa e é solidário com o outro que está ao lado. E é solidário, o tipo que caiu à água, ele vai buscá-lo, que em combate não tem que ir, quer dizer, ou põe em risco a sua situação. É aquilo que aconteceu comigo, quer dizer, se não fosse esta cultura da Marinha, eu não sei se teria ido, provavelmente, se vai para ali, deixe-te comandar, depois como é que é? Quer dizer, é a tal questão. As preocupações e os cuidados com a higiene, a saúde e a alimentação, e um mínimo de condições habitacionais são extremamente importantes, são essenciais exatamente para o bom resultado das operações, porque todos sentem que todos estão preocupados com todos, quer dizer, que o comandante está preocupado que aquele tipo durma bem e coma bem e que não sei o quê, isso para ele é importante e motiva depois para quando for necessário. Por exemplo, nós normalmente, e eu vi isso na minha vida por aí fora, quando era preciso fazer uma missão diferente ou difícil, nós sabemos mais ou menos quem é que tem a aptidão. És tu. Nunca houve uma recusa, tipo, se viu sempre. Que era ele, porque tinha razão, e os outros também estavam com ele. Isso acontecia. O fator logístico pode ser determinante da sorte da guerra. E uma guerra ganha-se um bocado pela logística, pensando que não, ganha-se pela logística. E, portanto, ter um fator logístico forte, saber fazer a reparação, a manutenção, o transporte, a coordenação, é uma coisa essencial numa guerra. É isso realmente a Marinha fazia. Isso porque a guerra depois tem que ter uma solução política, portanto tem que haver continuidade de vida e de logística para aquelas pessoas se poderem manter lá com o mínimo de condições. Não é?
e pronto, eu julgo que a guerra de guerrilhas tem que ter uma solução política, é evidente, quer dizer, todos percebemos isso, naquela altura alguns tinham ilusões, mas depois deixaram de ter, é evidente que não pode haver uma solução militar para aquele tipo de guerra. Militar pode-se ir ganhando tempo, mas não mais que isso. E pronto. Obrigado. Muito obrigado pela sua diversificada e exaustiva exposição sobre o papel da Marinha durante a Guerra Colonial e focou muito a sua intervenção na parte do pessoal e na cultura de Marinha, e se calhar é por aí que eu vou. Podia fazer várias perguntas, mas vou concentrar-me afinal nessa área do pessoal. Subdividida aqui em 3 temáticas, uma diretamente, quer diretamente relacionada com o seu percurso pessoal, mas quer também com a tal cultura de Marinha. A parte da formação, falou aí, referiu. É curioso, e eu não percebo daí fazer essa pergunta, porque a Itália, o curso de engenharia naval, porque não noutro país, porque talvez, no meu ponto de vista, teria mais lógico fazer em França ou fazer na Alemanha, dado que havia acordos já nesse âmbito militar. E também relacionado com a parte da formação, falou na questão do pessoal de Marinha já estar preparado para a guerra contra a subversiva. Mas isso não significa que na escola naval falassem já na guerra contra a subversiva, ou já falavam? Sim. Posso começar por aí? Sim. Já se falava porque, digamos, naquele tempo na escola naval, todos nós líamos os livros da Guerra da Argélia. Quer dizer, todos nós conhecíamos a experiência da Argélia e da Indochina, quer dizer, a experiência francesa nós conhecíamos e líamos os livros em francês, e os camaradas do Exército também, aliás, depois, quando Portugal, digamos, do ponto de vista político, faz a ligação com França para encontrar solução, e com a Alemanha, eu há bocado não falei na Alemanha, mas as armas, as corvetas estão na Alemanha, as munições, as G3, não sei o quê, isso é tudo de origem alemã. Nós fizemos esta ligação com a França e a Alemanha, nessa altura nós já tínhamos esta. Desculpa, qual era a questão? Era a formação em Itália, porque Itália. Sim. E na escola naval se falava da guerra contra os... Realmente falava-se porque isso era atual, líamos todos isso, como também se falava um bocado da situação portuguesa. Já agora digo-vos uma coisa pessoal, eu entrei na escola naval do curso do Almirante Matias, foi chefe de Estado-Maior da Armada, que era 2 anos à minha frente. Havia um homem que era o Paiva Boleu, que era um dinamizador do ponto de vista da cultura e social muito interessante e que realmente e que dinamizávamos uma coisa que era a Conferência de São Vicente de Paulo na Escola Naval. A Conferência de São Vicente de Paulo tinha ligação direta depois com os bairros sociais de Lisboa, Alfama, Bairro Alto, não sei o quê, e nós íamos ali apoiá-los, apoiar aquelas famílias e, por outro lado, às vezes dar explicações aos miúdos que andavam nas escolas, porque tínhamos uma ligação interessante com essa gente. E ganhávamos consciência social, aprofundávamos a consciência social. Íamos ganhando alguma consciência política também. Epá, mas isto está bem, não está bem? Como é que é? Estas questões. Portanto, o Paiva Boleu, que era o homem que animava isso, as questões sociais e culturais na escola, epá, esses livros circulavam. Por exemplo, Quando os Lobos o Ivon, do Aquilino Ribeiro, que foi publicado nessa altura e que estava proibido, nós na Escola Naval tínhamos. Portanto, eu era o chefe da biblioteca, a biblioteca de alunos, tínhamos os livros, nós cotizávamos, eram 10 escudos cada um para a biblioteca, para a sala dos cadetes. Eu comprava os livros, punha lá na biblioteca, não havia problema. Portanto, essa questão da guerra subversiva nós já a tratávamos, mas não tratávamos ainda naquela perspectiva, vamos fazê-la, não é? Depois, é evidente que depois da Índia e da Angola, bom, depois percebemos que tínhamos mesmo de fazer, porque é evidente que o governo não tinha a lógica, isso era o problema do Império, não tinha a capacidade de negociar a autonomia e a independência das colónias, como não tinha essa capacidade, é evidente que a guerra ia acontecer. E foi por isso que a Marinha se começou a preparar, fez a alteração dos comandos navais, fez a alteração, enfim, de alguns meios, começou a negociar a construção de novos navios, contra a opinião dos ingleses e dos americanos, fez este acordo com os franceses. Por exemplo, o Exército mandou oficiais estudar o problema da Argélia e foram lá, fizeram cursos e não sei o quê e tal. Nós, desse ponto de vista, não tínhamos que estudar isso. A Marinha Francesa também não tinha nada para nos ensinar desse ponto de vista. Nós tínhamos mais experiência da África do que eles e da ligação com as populações e saber como é que se tratava com as populações.
Mas, portanto, sim, senhor, nós já tínhamos algum conhecimento disso, mas tínhamos um conhecimento teórico, não nos preparávamos para isso. Mas quando eu fui para o navio, efetivamente, quando fui para o navio em 62, já preparávamos, todos os navios tinham uma força de desembarque. Portanto, era previsto que, numa situação difícil, nós desembarcávamos uma força de marinheiros para um combate em terra. Nós já treinávamos isso. Formação em Génova. A formação em Génova. Porquê a formação em Génova? Há uma longa tradição de engenharia naval portuguesa, com a engenharia naval italiana. Todos os velhos construtores navais portugueses, antes da Segunda Guerra Mundial, fizeram o curso na Universidade de Génova, que era a melhor universidade da Europa. Portanto, nós tivemos essa ligação com a Universidade Italiana. Depois, na Segunda Guerra Mundial, como os italianos estavam no lado, nós, durante a Segunda Guerra Mundial, não fomos para Génova, interrompemos 4 anos e fomos para Londres. Foi quando o Rogério de Oliveira foi para Londres. Depois de acabar a guerra, retomámos Génova. E o meu curso é o último curso que faz em Génova e faz exatamente porque nós já estamos a ver, temos ligações com outros países. Isto aqui já está um bocado velha, era aquela teoria toda académica, aquelas universidades velhas, se você forem à Itália ainda são nos mesmos sítios e tal. Apesar de haver lá um tanque experimental para fazer os testes aos navios, às carenas e tal, a universidade já não. E nós demos um parecer aqui para Lisboa, dizendo, se formos para a Holanda, ou para outro país, ou para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, talvez haja melhores condições de aprendizagem. E, de facto, depois fomos para o MIT. O curso meu já foi para o MIT. E provavelmente foi o maior erro que fizemos. Porquê? Porque os oficiais foram... Enquanto nós íamos para Génova, mas também tinha a maior parte dos oficiais, dos engenheiros construtores navais, já tinham sido oficiais de marinha embarcados. A gente tinha a noção do que era um navio e o que era o trabalho do engenheiro construtor naval. Eu tinha estado com um navio em Fabricos, era imediato, era encarregado de mando, nessa altura do Faial, e sabia o que era o trabalho. E quando uma vez em Génova, no fim, então agora quando fores para Portugal, vais fazer um grande projeto, um navio e tal. Provavelmente o meu primeiro trabalho é resolver o problema da casa de banho do comandante. Porque é um problema essencial a bordo. A gente brincava, mas é um problema essencial, a questão dos sanitários a bordo. Aquilo tem que funcionar bem, senão é uma grande chatice. E há sempre problemas a bordo com os sanitários. Portanto, eu atirei com essa, eles ficaram muito perplexos. Portanto, a ida para Génova é por esta razão. Depois mudamos para o MIT, eu digo, provavelmente foi o maior erro. Porquê? Porque do ponto de vista técnico e científico, o MIT estava realmente na fronteira do conhecimento. Só que a rapaziada depois chegava a Portugal e era posta a fazer que trabalhos. Listas de fabricos, a reparação da bomba do esgoto, não sei o quê e tal. A malta ficava frustrada. Portanto, dos que foram para o MIT, mais de metade deles ficaram lá, não ficaram na Marinha, acabaram por sair mais cedo ou mais tarde. Depois voltámos para a Inglaterra. Em Inglaterra, os ingleses têm assim mais prática. Com os franceses nunca fomos, porque nós percebemos uma coisa curiosa, a construção naval francesa é boa, mas os franceses são complicados nas soluções que têm, que são soluções que nem lembram ao Estado-Maior. Às vezes tem soluções de engenharia, porque nós tínhamos também navios de origem francesa. Por exemplo, estas fragatas de origem francesa têm um percurso dos tubos que vêm por baixo dos pavimentos e dos estrados. Aquilo é extremamente complexo. Quando é preciso substituir um tubo, parar um tubo, é terrível. Os ingleses nisso são muito práticos. Têm circuitos práticos e a gente repara com facilidade e faz. Portanto, os franceses realmente são mais complicados que o Estado-Maior, mesmo em engenharia francesa. Muito obrigado. Eu agradeço ao mestre João Tavares, já ultrapassámos o tempo aqui por causa das questões dos PDFs, para ficar no YouTube da Comissão. Agradeço ao mestre João Tavares, mas agradeço sobretudo ao Sr. Almirante, que nos deu aqui uma lição de cultura de marinha, muito para além de um livro que li recentemente, porque tive que o ler até de um trabalho que estou a fazer, do John Cann, que citou há pouco, exatamente sobre a Marinha de Guerra portuguesa durante... Sim, mas o Sr. Almirante transmitiu-os porque os sentiu. Transmite como um contador de histórias único. É verdade. De maneira que eu, em 45 anos de carreira, e sou do curso de chefe de Estado-Maior da Armada, de entrada, em 1979, lidei com o Almirante João Pacheco, trabalhei com o Almirante Reis Rodrigues, que era cunhado dele,
E realmente, É do meu curso escolar. exato, e das poucas vezes em que eu vi transmitir, talvez pela maneira como o Sr. Almirante também comunica, a cultura da Marinha de uma maneira que eu acho que ia ser obrigatório para a Escola Naval. E o inclusive ao comandante da Escola Naval, para os cadetes da Escola Naval verem esta sessão, porque certamente ficarão marcados como eu fiquei. Muito obrigado, Sr. Almirante. Eu tenho aqui uma lembrança, mas isso fica para depois. E muito obrigado também a quem nos está a ver do outro lado. A próxima sessão será depois deste período que vamos ter, quer de férias, quer neste caso, do Congresso Internacional, que vai ter lugar de 1 a 6 de setembro. Até lá, umas boas férias para todos e foi, digamos, um momento único este que tivemos hoje aqui esta tarde. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Almirante.